Retornando, então, com o nosso terceiro seminário internacional sobre rastreamento de ativos, o tema, de novo, alcançando o beneficiário final da fraude. Primeiro painel, cujo tema é fomento de litígio. Presidirá esse painel e será o moderador dos debates, o diretor-presidente do IBRA, Dr. Rodrigo Kayserlian. Também contaremos aqui presencialmente com as presenças do Dr. Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, procurador de Justiça, membro do Conselho do IBRA, Dr. André Montuori, Director Special Situations no BTG Pactual, Dr. Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes, administrador judicial, sócio de Bernardo Bicalho Advogados, juiz titular da segunda vara empresarial de Belo Horizonte, Odilon Claver de Resende, e online teremos dois palestrantes, Christopher Catalano, Managing Director of Burford Capital, e Dr. Luiz Felipe Salomão Filho, advogado e engenheiro sócio da LFS Perícias. Com a palavra, então, o moderador desses debates, Dr. Rodrigo Kayserlian. Bom, de novo, bom dia a todos que nos acompanham aqui online nesse seminário. Esse painel é um painel que vai tratar sobre a questão de fomento de litígio. A gente sabe, é meio que um senso comum, que quando existe a fraude, existe o crime aquisitivo, normalmente as vítimas já são privadas dos recursos financeiros e se veem impossibilitadas de tomar as medidas necessárias para reparar o dano. Então, eu gostaria de começar essa discussão passando a palavra para o doutor Eronides Santos, que ele hoje é um procurador de justiça, mas ele atuou há mais de 20 anos como promotor de falência. Ele, desde o começo, quando começou essa atividade de rastreamento no Brasil, ele encabeçou essa atividade e ele gostaria que ele dividisse conosco qual que foi a experiência em atuar com rastreamento de ativos em insolvência e a importância do financiamento de litígio para o avanço dessa atividade no país. Doutor Luiz, com a palavra. Bom dia a todos, a todas, os que estão aqui presentes, aos nossos internautas, e gostaria de agradecer imensamente ao IBRA pelo convite e pela oportunidade de compartilhar a minha experiência na atuação relacionada ao rastreamento de ativos e, com isso, levantar algumas dúvidas, passar para vocês algumas angústias que me assolaram quando comecei a trabalhar com isso e dizer da felicidade de ver este instituto, ver o rastreamento de ativos hoje sendo debatido a nível nacional, debatido a nível internacional, e entender que tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento. Hoje, na abertura do Congresso, do terceiro Seminário Internacional sobre Rastreamento de Ativos, eu ouvi do ministro Luiz Felipe Salomão a palavra fraude. E eu me lembro, lá nos anos 2008, 2009, quando nós começamos a trabalhar com rastreamento de ativos, a primeira palavra que me veio à mente e que me animou a trabalhar no rastreamento de ativos foi a fraude, porque fraude é um conceito universal. Fraude é fraude aqui no Brasil, é fraude nos Estados Unidos, é fraude na Alemanha, é fraude na Espanha, é fraude em Portugal. Fraude é fraude, né? E todo o ordenamento jurídico precisa dar um tratamento adequado para combater a fraude, né? Porque na fraude você tem sempre alguém levando vantagem e um universo de pessoas sendo prejudicada, né? Há um enriquecimento indevido de alguém, né? Em contrapartida, você tem o empobrecimento de um sem número de pessoas. Então, quando a gente vem aqui e falar sobre rastreamento de ativos, nós estamos falando justamente destes mecanismos de combate à fraude. Quero aproveitar a oportunidade para saudar o doutor Adilon, né, magistrado da primeira vara da segunda vara de recuperação judicial e falências de Belo Horizonte, doutor Bernardo Bicalho, né, não tive a oportunidade de trabalhar contigo, mas conheço o seu trabalho como administrador judicial, é um expoente lá em Minas no rastreamento de ativos.
né, o doutor André, que vem aqui representando um fundo de investimento, né, e é investimento mesmo, acho que você precisa investir no combate à fraude, saudar a doutora Cláudia aqui presente, e todos que viabilizaram esse encontro. Muito bem, vamos lá, falar da fraude e falar de como é que a gente começou a trabalhar com isso. A grande dificuldade num processo de insolvência é justamente o financiamento, né, do rastreamento propriamente dito, né, da identificação da fraude. Muitas vezes, num processo, você identifica a fraude. Você tem indícios do desvio de bens, do desvio de ativos. Você tem indícios, e na maioria das vezes, certeza, do enriquecimento ilícito de alguém. Agora, como desmontar a fraude? Como entender o caminho, né, o iter criminis, né, aquilo que foi praticado pelo fraudador, e mais do que isso, né, e aí pensando na efetividade do processo. Como localizar o ativo e como recuperar esse ativo em benefício das vítimas, em benefício dos credores, dentro de um processo de insolvência. E já na promotoria, isto antes mesmo da Lei 11.101, existiam escritórios especializados em rastreamento de ativos. Porém, esses escritórios trabalham de forma remunerada, né? E eu me lembro, isso lá pelo ano 1998, por aí, eu fui procurado por um desses escritórios para fazer um rastreamento numa falência onde eu atuava, uma falência de uma instituição financeira. E, dentre os requisitos, né, e para que esse escritório fosse contratado pela massa falida, eles exigiam duas coisas. Primeiro, tinha um orçamento, ou seja, esse dinheiro tinha que ser pago pela massa falida, no caso era uma instituição financeira, portanto ela tinha recursos para fazer esses pagamentos, né? Mas havia um segundo problema, este rastreamento tinha que ser feito em sigilo, ex parte. E aí, e um terceiro problema, né? Eles não tinham um compromisso com o resultado, ou seja, com a recuperação do ativo. E aí você ficava numa encruzilhada. Por quê? Primeiro, como você vai fazer pagamentos para um escritório ou, né, de rastreamento de ativos em sigilo num processo público? Como que você vai tirar de um dinheiro da massa falida, autorizar a expedição de pagamento, né, de honorários, né, e de custas num rastreamento sem dar publicidade a isso? Primeiro problema. Segundo problema, como você vai gastar os recursos da massa, que são finitos e não são suficientes para pagar todos os credores, num processo onde você não sabe qual será o resultado. Ou seja, será que este dinheiro gasto vai reverter em benefício da comunidade de credores? E óbvio, por óbvio, né, e estes problemas inviabilizaram o rastreamento. Não foi possível realizar esse rastreamento. E isso, como disse o ministro Moura Ribeiro aqui na fala anterior, fica na cabeça da gente, fica aquele bichinho, né, corroendo a consciência da gente, como é que eu vou resolver esse problema? Bom, 10 anos depois, já na vigência da Lei 11.101, sou procurado novamente em outro grande caso que eu atuava, com uma proposta de rastreamento. E a primeira fala que eu disse com esse escritório, coincidentemente era o escritório encabeçado pelo doutor Rodrigo, doutor Cricor. Neste momento eu digo assim, mas como nós vamos resolver estes problemas que eu acabei de passar para vocês? Foi quando eles me disseram o seguinte, olha, nós trabalhamos no êxito e nós temos um fundo que financia, que patrocina todas as nossas ações no Brasil e no exterior,
para o rastreamento de ativos. E os nossos honorários êxito eles são recebidos somente quando o ativo é reintegrado à massa falida. Então, eu pensei assim, bom, agora nós já temos os problemas resolvidos, porque é possível fazer o rastreamento ex parte, em sigilo, porque não vai haver movimentação financeira da massa falida. Temos o problema resolvido, que é o comprometimento com o resultado. Ninguém vai fazer um trabalho no êxito sem ter minimamente um engajamento para a recuperação daquele ativo, né? Então, a gente tinha um problema, esses problemas foram resolvidos nesta conversa. E aí surge um outro problema. E vocês sabem que o Ministério Público é especialista em olhar e entender os problemas, né? Antever um problema e tentar resolver isto antes que aquilo se torne efetivamente algo problemático, né? E a minha dúvida foi, quem é o fundo que financia esse tipo de trabalho, né? Partindo daquela premissa de compliance. Americano, um outro fundo inglês, né, que estes fundos eram regulamentados e marcados em bolsa, né, na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, e mais do que isso, tive a oportunidade de conversar com o gestor desses fundos, né? No primeiro era o Jim Little, depois tinha um outro representante de fundo, mas o fato é que eu tive a oportunidade de olhar, de entrar no site, de conferir se o fundo realmente era um fundo regular, né, que, portanto, tinha origem dos recursos para fazer o rastreamento, né? São preocupações importantes na atuação quando você está no âmbito do Poder Judiciário, né? Eu sempre digo isso, o Poder Judiciário não pode ser ferramenta para validar atos ilícitos, né? Muito pelo contrário, o Poder Judiciário é a instituição que está ali justamente para rechaçar atos ilícitos. E qual não foi a minha surpresa? Eu tive conhecimento, entendi como é que funcionavam estes fundos. E mais, eu sei que o meu tempo já estourou, mas eu vou pedir uma licença poética aqui para terminar o meu pensamento. Foi importante também entender, né, que a remuneração pleiteada no êxito, né, embora em percentuais que não são praticados no Brasil, né, ela era absolutamente razoável dentro do contexto e da hipótese fática que era colocada. Porque você está com uma ação sendo financiada por um fundo que vai pagar adiantado os diversos profissionais que atuam no rastreamento, né? E quando eu falo isso, não é só os advogados, você tem peritos, contadores, investigadores, jurisdições estrangeiras, formas de remuneração desses profissionais particulares em cada país, timesheet, hora trabalhada, etc. Enfim, perícias, tradução de documentos, viagens internacionais, reuniões internacionais, ou seja, você tem um altíssimo custo, né, na busca, na realização deste ativo, que é financiado por estes fundos. E óbvio, um fundo não entra numa aventura dessa se não tiver também uma perspectiva de ter o seu lucro, né? Porque ele tem um dever de fidúcia com os investidores, né? Ele se compromete a devolver aos investidores um percentual de remuneração, extraindo, né, todo o custo da operação. E quando a gente olha e entende como é que isto funciona no mercado, fica mais claro a aceitação da fixação de percentual de êxito em valores
diferentes daquele de uma ação judicial simples, quando um advogado entra com uma determinada ação para receber uma remuneração no êxito, porque ali você está falando, embora o trabalho também seja grande, você está falando de um número reduzido de profissionais, você está falando de um trabalho muito mais individualizado e numa determinada ação, o que é completamente diferente de uma ação de rastreamento, né, de um processo de rastreamento. Então, a compreensão disso, e aí a minha missão aqui hoje, é trazer para vocês estes questionamentos que foram feitos, outros podem existir, obviamente, né, e que foram, ao longo do tempo, sendo superados, né, para que nós chegássemos aqui hoje e pudéssemos discutir, neste painel tão seleto, né, como se dá o fomento, o financiamento da ação de rastreamento, o quanto isto é importante e, mais do que isso, o quanto esta ação de financiamento está dentro das regras de mercado e mais, está dentro da legalidade. Com isso eu termino, eu agradeço imensamente a oportunidade e me coloco à disposição para os questionamentos que vierem depois. Obrigado. Muito obrigado, doutor Euronides. E eu gostaria de passar a palavra para o doutor Adilon. Doutor Adilon, depois desse rico pano de fundo que o doutor Euronides colocou aqui para a gente, nos abrilhantou com essa experiência que ele teve nesses últimos 20 anos, gostaria que o senhor passasse para a gente a perspectiva do Poder Judiciário. Como é que o senhor enxerga isso? Com a palavra, doutor. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham presencialmente e também virtualmente. É uma honra muito grande fazer parte desse painel. Na pessoa do Dr. Rodrigo, eu quero cumprimentar toda a mesa aqui presente e a todos também presentes. Eu venho aqui para falar um pouco da posição do magistrado, que está lá na ponta, né? Ou lá no início, uma das pontas desse processo, dessa operação, e passar a visão, a experiência pessoal e até também os dramas e angústia que o doutor Euronides falou tão bem, que nós vivenciamos para se chegar a esse modelo de trabalho, nessa busca de ativos tão importante para a recomposição dos credores e dos créditos afetados, né, no processo de crise da empresa. Naturalmente que a minha fala não vai se referir a casos concretos, né, sobre a minha jurisdição, mas apenas a experiência pessoal geral, né, daquilo que a gente vivencia. Eu, como a doutora Cláudia, que está aqui presente também, vivemos uma situação bastante semelhante. Eu sou titular de uma vara empresarial de Belo Horizonte, que atua no direito concursal e no direito de insolvência, e também com conflitos societários, propriedade industrial. Mais especificamente, a respeito da questão da busca de ativos, do rastreamento e da busca de ativos, se refere mais à questão das falências e recuperações judiciais, em especial as falências, né? A gente sabe, né, que, via de regra, quando uma empresa chega numa situação de crise e é decretada a sua quebra, nem sempre vamos encontrar algum ativo. A administração judicial faz um esforço hercúleo para arrecadar esses ativos, mas nem sempre estará disponível ou detectável. E também sabemos, isso é uma experiência de todos nós, operadores do direito dessa área, que também o desaparecimento desses ativos nem sempre também está ligada, né, à própria situação de crise que levou a empresa à bancarrota. Em geral, não é regra, mas em geral são desvios e blindagens de patrimônio. E aí é que entra essa importante faceta, vamos dizer assim, dos operadores do direito que buscaram esse apoio e essa ajuda, algo que foi desbravado no Brasil pelo doutor Euronides, né, que é um pioneiro nesse trabalho, fez escola, fez orientação, fez referência. A gente, magistrado, né, muitas vezes brigamos durante a noite com o travesseiro, né, com as nossas angústias, né, que tão bem foram colocadas aqui hoje por tantas pessoas que nos antecederam aqui a respeito dessa questão tão importante.
Mas eu quero destacar algumas questões com as quais nós lidamos. Já, de certa forma, até pontuadas pelo doutor Eronides com muita precisão, mas é importante também a visão do próprio magistrado. Como foi colocado, esse é um processo que tramita, quando eu digo processo, essa operação, né, esse procedimento da busca e rastreamento de ativos, que tramita em segredo absoluto. O principal interessado, ou ao principal endereçado desse trabalho, que é o credor, nós não podemos ouvi-lo, nós não podemos buscar a sua opinião, sob pena de quebra do sigilo e por a perder toda a operação, não é? Com quem nós contamos? Basicamente com duas instituições importantíssimas, que são as administrações judiciais, que é auxiliar do juízo direto, com suas equipes técnicas para nos dar esses subsídios, e contamos com o Ministério Público, parceiro de primeira hora, e está aqui o doutor Eronides, né, que é uma prova viva dessa parceria tão importante, mas não podemos ouvir mais ninguém. Trabalhamos com um procedimento que não tem uma previsão expressa na lei. O que existe é construção jurisprudencial, né, posicionamentos judiciais, alguns doutrinários, mas não temos muita coisa. E aí a legalidade do procedimento. É importante que tenhamos uma visão muito ampla dessa situação, para que possamos decidir, para que possamos tomar essa posição. Nós, juízes, seja de primeira, segunda instância, especialmente, mas principalmente de primeira instância, nós temos que lembrar que um dia esse procedimento vai ser público. Um dia ele virá à tona, e um dia ele será questionado. E aí, o drama nosso, será que encontraremos nas instâncias superiores posicionamentos semelhantes, respaldo? Decisões como essa, que são seríssimas, podem nos trazer preocupações e até consequências de ordem pessoal um dia? Tudo isso é possível, tudo isso permeia o nosso pensamento, o nosso questionamento. Não é? Daí o tamanho do nosso drama em tentar decidir situações como essa. Claro que nós, ao tomarmos essas decisões, estaremos diante de elementos que foram colhidos, principalmente pela administração judicial, que é a parte técnica, e depois do subsídio do Ministério Público, estaremos ali com elementos palpáveis da possibilidade grande de desvio de patrimônio, né, de fraude contra credores, e temos que nos posicionar. Esse apoio das administrações é fundamental, e por isso, né, o doutor Bernardo está do meu lado aqui, que é um grande administrador judicial, com quem eu tenho a honra de trabalhar, a doutora Cláudia, que está aqui também, trabalha com ele. A cada dia mais se exige especialização e conhecimento desses profissionais. Essa é uma área que não permite desavisado e curioso, né? Tem que ser realmente quem tem expertise mesmo, quem tem conhecimento, que se aprimora a cada dia. A legislação muda, tivemos recente uma mudança profunda e que ampliou demais a importância das AJs, né, das administrações judiciais. Né? Temos que ter essa visão. Temos também que ter o conhecimento de parceiros importantes, parceiros que vai fazer essa busca, que vai fazer esse rastreio no exterior. Felizmente, né, no Brasil, nós temos grandes institutos, grandes escritórios de advocacia, e eu faço um destaque muito especial ao IBRA, capitaneado aí pelo doutor Rodrigo, né, pelo doutor Cricor também, essa dupla extraordinária com a qual eu me relaciono já há alguns anos e tenho uma admiração profunda pela capacidade técnica, pela idoneidade. Precisamos também conhecer quem é esse agente financiador. Primeiro, saber se ele tem envergadura, se ele tem capacidade e rigidez econômica para assumir esse risco, porque, como colocado pelo doutor Eronides aqui no início, hoje eles trabalham pelo risco, pelo êxito. Né? Então, esse agente ele vai poder levar esse financiamento até o final, ele vai ter condição de financiar e sabendo que poderá
não ter êxito lá na frente. Então, temos que avaliar. Segundo, um fator importantíssimo para nós é a idoneidade desses dois parceiros, né? O instituto que vai fazer a busca e o rastreamento e depois o repatriamento desse ativo, e também do agente financiador. São pessoas, elas são institutos, pessoas jurídicas, né, confiáveis. Por quê? Porque se não for, todo esse trabalho vai ser colocado, jogado à lata de lixo, né? Nós vamos perder todo esse esforço, todo esse risco que corremos. Também temos que ter ciência que vamos lidar com juízos, com jurisdições diferentes, muitas das vezes internacionais, legislação internacional, da qual às vezes não temos conhecimento. Será que o parceiro da jurisdicional, o parceiro externo, ele tem a mesma compreensão que nós, do caso? Isso é importante, que tenha essa afinidade, que tenha esse conhecimento, porque muitos atos serão decididos em outra jurisdição. Inicia em uma ponta, mas vai terminar em outra. Então, é importante que a gente tenha também essa visão, esse conhecimento. Basicamente, são as questões que nos afetam diretamente, são as questões que tiram um pouco da nossa tranquilidade. Mas eu quero só voltar rapidinho aqui, um ponto que eu falei, que é a questão da jurisprudência. O que se sabe até hoje é que tem sido acolhido aí com êxito pela jurisprudência, pelos tribunais superiores, essas decisões. Eu, pelo menos, não tenho ainda conhecimento de nada que tenha sido rejeitado e tenha surgido uma consequência mais grave. Mas é importante que a gente esteja atento a isso, né? Atento a essa comunhão de pensamento da primeira, da segunda e da terceira instância, para que não sejamos surpreendidos no futuro, não é? Eu encerro, meu tempo também esgotou, né? O tempo é curto, né, Rodrigo? Eu encerro e agradecendo muito, e só fazendo aqui um gancho nas palavras do ministro Luiz Felipe Salomão, lá no início, que ele diz da importância de eventos como esse, que é neles que nós crescemos, saímos de nossa caixinha, saímos de nossa casinha e viemos aqui discutir, e nesse e tantos outros eventos do gênero, e é justamente aí que evoluímos, aumentamos nosso conhecimento, reafirmamos o que já sabemos, não é? E conhecemos pessoas novas. Muito obrigado, doutor Rodrigo, por essa grande oportunidade, e também vou estar à disposição se surgir algum questionamento. Muito obrigado, doutor Adilon, pela transparência e em passar para a gente o sentimento do magistrado quando se depara com uma situação como essa. Com certeza é isso que ajuda a gente a construir aí um caminho mais seguro nesse caminhar que é tão sensível. Eu gostaria já de passar, então, a palavra do doutor Bernardo, que o doutor Bernardo é um administrador judicial que enfrenta essas questões diariamente, participa de processos transacionais, processos em que existem fraudes identificadas, ele se vale dessa ferramenta também de fomento de litígio para demandar fora do país, com êxito apenas a final, com remuneração apenas a final. Então, eu gostaria que o doutor Bernardo passasse também a experiência dele como AJ nesse contexto. Doutor Bernardo. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer ao Rodrigo pelo convite para participar do terceiro seminário. Eu participei do primeiro. Do segundo, infelizmente, eu estava fora, não consegui participar. Queria agradecer as palavras do doutor Eunides. A recíproca é verdadeira. Tenho também o colega como referência na área, principalmente como uma referência no Ministério Público, que é um suporte assim, indissociável nessa busca incansável de ativos fora. Queria agradecer também as gentis palavras do doutor Adilon. A recíproca também é verdadeira. A doutora Adilon tem feito trabalhos exemplares lá na segunda vara empresarial, tal como a doutora Cláudia, que está aqui, que vem, ao longo dos anos, conhecendo e se dedicando, se debruçando sobre a matéria, de uma forma muito precisa, com decisões que são confirmadas constantemente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que mostra que o trabalho está sendo realmente de entendimento pleno, é um novo trabalho,
né? O trabalho de rastreamento é um trabalho de inconformismo. Eu falo que, a todo momento, a gente tem que, na qualidade de administrador judicial, nós temos que apresentar novas maneiras de enfrentar um problema, problemas que se apresentam para a gente também, a todo momento, de formas diferentes. Então, não existe livro, não existe... existe similaridades de medidas, mas casos nunca são iguais, né? Existem referências. E esse improviso ele decorre muito da lida diária com casos dessa natureza. Eu digo isso porque, a todo momento, nós estamos tendo que pensar fora da caixa, como o doutor Adilon acabou de dizer. E pensar fora da caixa dentro da lei. Então, é um binômio muito sensível. O que fazer, como inovar, se nós temos uma lei para seguir? Se nós dependemos de autorização judicial para fazer o nosso trabalho. Eu digo que esse tipo de trabalho é um trabalho que ele tem que ser analisado com muita cautela, com muita temperança, sem coração e com razão. E com razão já é difícil. Com razão já é difícil. Então, a administração judicial ela tem que colocar à parte todos os sentimentos ou todas as impressões pessoais que ela tem sobre os atores que estão envolvidos no processo, sobre aqueles que foram beneficiados da fraude, e colocar na frente um procedimento a ser seguido. E nesse procedimento a ser seguido, baseado no artigo 22 da Lei 11.101, que dá poderes ao administrador judicial, inclusive com a 14.112, que ampliou esses poderes, né? A gente tem uma responsabilidade na condição de administrador judicial que muitos não têm ideia de como que isso é impactante para a vida profissional e, inclusive, pessoal da gente. É um trabalho muito sensível. Nós não somos órgão, nós não somos o Poder Judiciário, nós não somos o Ministério Público, e nós temos atribuições extremamente invasivas, extremamente agressivas, e que têm que ser comprovadas, têm que ser passadas de uma forma muito clara. E a gente tem um dever pela lei de ir atrás dos direitos da massa falida. E quando a gente tem esse dever, a gente fala, ok, eu tenho esse dever. Como fazer esse dever se a massa não tem dinheiro? Né? E quanto vai custar isso para a massa? Quanto tempo eu vou ter esse dinheiro? Quanto eu vou ter de reembolso? Em que momento que esse reembolso vai acontecer? Até quando que eu vou perseguir esse ativo, esse dinheiro? Quando eu vou monetizar esse ativo? Quando eu vou liquidar ele, transformar ele em dinheiro para pagar credor? Então, eu brinco no meu escritório que a função do administrador judicial é pagar conta. Não é fazer justiça, para isso nós temos o Poder Judiciário, não é propor ações criminais, não é adjetivar, é pagar uma conta. Existe uma conta que quem consumiu no bar levantou e deixou a cerveja para o administrador judicial pagar. É só isso. É botar o dinheiro na mesa, pagar os credores. Obviamente, o excelente é inimigo do ótimo, que o ótimo é inimigo do bom, e por aí vai, mas existe uma conta para pagar. Essa conta ela tem que ser paga por meio de dinheiro. Né? As pessoas buscam os ativos, entram com medidas em jurisdição estrangeiras para pagar, trazer isso para o Brasil e pagar. O doutor Eironides tem casos de sucesso, de liquidação, né? Porque nós estamos falando em rastreamento, depois nós vamos falar em repatriação, depois existe ainda liquidação. Esse valor ele pode ser pago fora do Brasil, esse valor tem que necessariamente vir para o Brasil. Existe aí, são indagações que eu faço e que a gente tem que pensar como trabalhar. E esse congresso, esse seminário, ele é importante para a gente oxigenar o cérebro, oxigenar a mente e trazer novos elementos que até então não eram pensados. Né? Entendo que tudo que tiver alcance da administração judicial
ela tem que ser feita, inclusive em novos processos, não só na área de solvência. Nós temos precedente em Minas Gerais, em processos de dissolução de sociedade, em que uma parte majoritária desviou recursos de uma parte minoritária, teriam supostamente desviado, o processo chegou a um fim, mas ainda está em segredo e não foi transitado em julgado, mas, razão pela qual, obviamente, eu vou declinar o nome. E aí, direito privado, relação entre duas partes, é possível esse rastreamento? É possível esse financiamento? Já fui consultado, por exemplo, em processos de divórcio, de separação, em que montantes bilionários, em que uma pessoa era até uma figura pública, enviou o dinheiro para fora, e a ex-esposa buscou conhecer o que seria o rastreamento. Então, o campo ele é muito largo. O litigation funding, que é o financiamento disso, ele tem que estar presente numa gama, ele pode estar presente numa gama de cenários que a gente ainda não tem expertise, talvez, e ainda estejamos engatinhando nisso, né? Tem que pensar, é possível, não é possível? Trago esses debates sempre para o Rodrigo, como presidente do IBRE, como especialista nessa área. Entendo que a situação vão existir novos casos, não só na área de falência, de recuperação judicial, mas em casos de dissolução de sociedade, que envolve direito privado, em casos de família, né, em casos de inventário, às vezes, que também existem casos de remessas para fora do país. Então, vamos abrir a cabeça. A minha função como administrador judicial é exatamente tentar abrir a cabeça e ver assim, como que isso pode ser feito? É possível que o litigation funding seja replicado para essas áreas? A remuneração, para mim, eu já estou chegando no meu tempo final, a remuneração, para mim, ela tem que ser no êxito. E tem que ser valores percentuais compatíveis com o êxito, porque são processos longos, processos de alto risco de resultado útil, né? E o risco é proporcional ao retorno, isso é lei de mercado, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, eu vejo que existe ainda muito campo para a gente debater, muito campo para a gente ir além, trazer novos desafios para pensar, talvez para o próximo seminário a gente já tem uma resposta, porque eu já tive várias respostas do primeiro que aconteceu em 2019, do primeiro seminário para cá, 2018 para cá, então nós estamos falando de 3 anos, porque um ano a gente tem cortado a pandemia, né? Então nós estamos falando de praticamente aí 2 anos. Já tivemos resultados, já encontramos ativos, né? Já bloqueamos ativos, já tivemos decisões judiciais em jurisdições internacionais favoráveis, e é um processo lento. É um processo lento, mas é um processo, por outro lado, que exige da administração judicial uma atenção, uma constância permanente, diária, uma vigilância diária. Não se pode combater a fraude sentado no sofá de casa. E dinheiro fora é dinheiro que roda rápido. Então, são medidas que a gente tem que ter aí de muita atenção. Eu agradeço, meu tempo ficou, 10 minutos, é muito rápido, mas não dá para aprofundar em nada, mas ficam lançadas aí essas palavras, essas ideias, quem sabe a gente pode aprofundar isso num segundo momento aí, num outro seminário. Tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Rodrigo. E agradeço também aos demais, principalmente aos colegas que estão assistindo online. Doutor Bernardo, muito obrigado pelas palavras. A sua experiência aí nesse trabalho transacional realmente enriquece bastante o debate. Eu quero passar a palavra para o nosso próximo palestrante, o doutor Luiz Felipe Salomão Filho. Doutor Luiz Felipe, o senhor já está online. Doutor Luiz Felipe, pegando um gancho aqui na fala do Bernardo, você como perito em investigações de fraudes, eu gostaria que o senhor trouxesse algumas considerações sobre um terceiro investindo recursos para financiar o rastreio de ativos em processo de solvência. O senhor está com a palavra. Pronto, agora sim.
Acho que agora está dando para escutar direito, tá? Até em benefício do tempo, queria fazer um rápido cumprimento ao doutor Eronide, procurador de Justiça de São Paulo, o doutor Adilon, juiz titular da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, doutor Bernardo Bicalho, e nesses 3 membros da mesa que já palestraram antes, eu os parabenizo pelas excelentes exposições, que, inclusive, eu iria fazer uma abordagem por um jeito e já por essas explanações que abriram muito o nosso jeito de pensar, vou fazer uma exposição um pouquinho diferente daquilo que eu havia pensado inicialmente, mas para completar, o doutor Christopher Catalano, que está aqui também de maneira virtual, que nem eu, e o doutor André, do BTG Pactual. E, por último, não poderia ser diferente, gostaria de agradecer muito o convite do doutor Rodrigo, diretor-presidente do IBRA. É uma honra estar nessa mesa aqui, né, que eu posso chamar até de uma constelação de tantos nomes relevantes para o setor, o que aumenta ainda mais a minha ainda mais a minha responsabilidade. E, por último, agradecer àqueles que estão nos prestigiando, seja de maneira virtual, seja de maneira presencial, e eu saúdo todos na pessoa do Dr. Crico Carcelian, quem sou grande fã e admirador do trabalho do Dr. Crico. Bom, em benefício do tempo, doutor Rodrigo, se o senhor me permite, até pelo breve tempo que teremos aqui cada um para a exposição, de antemão, faço das palavras do ministro Moura Ribeiro as minhas também. Os eventos presenciais têm todo o seu benefício, de tal maneira que, durante a pandemia, a gente sentiu muita falta de estar nesses eventos, os intervalos entre eles, o cafezinho, o coffee break, mas, infelizmente, por uma viagem previamente marcada, não pude estar presente. Seria um grande prazer estar aí na sede do IBRA, ao lado dos meus colegas de mesa. Teria sido um tempo muito valioso. Infelizmente, já tinha marcado uma viagem para fora, de tal maneira que não pude estar presente. Estou fazendo essa exposição de maneira virtual. Vamos tentar não perder, né, o conteúdo que eu queria transmitir a vocês. Pelas exposições que me antecederam, doutor Eronide, doutor Adilon e doutor Bernardo, eu percebo que hoje, né, a gente já tem uma estrutura de financiamento de terceiro para a recuperação de ativos. Tá? Isso, de certa forma, já funciona, e temos diversos casos de êxito, de incrível êxito, seja em falências em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que inclusive já foram alvo até nos tribunais superiores, de essas decisões que os juízes em primeira instância, porventura, tomaram lá atrás, já foram até ratificadas. Mas percebo ainda, caros colegas, uma certa preocupação, porque os casos, como falou o doutor Bernardo Bicalho, eles não são iguais, não existe um manual, cada caso é um tipo de caso. Então, existe uma certa preocupação, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, em especial em primeira instância, se aquelas decisões que estão sendo tomadas, que são de suma importância, seja para a recuperação de ativos na falência, seja para aquele que quer investir, e eu acho que o alvo do painel é naquele que quer investir, né? É uma preocupação se essas decisões futuramente elas serão confirmadas ou não. Se aquele que vai investir recursos no trabalho da recuperação de ativo, ele ao final, que seja, ainda que no êxito, se ele vai ser devidamente remunerado por todo aquele capital, por todo aquele esforço que ele colocou no processo. E aí, como trabalho bastante no meio da recuperação judicial, durante a fala dos colegas, eu pensei num pequeno paralelo com a recuperação judicial. Para aqueles que não conhecem, né, na recuperação judicial, isso a gente importou dos Estados Unidos, existe um tipo de financiamento para a empresa que já encontra-se em recuperação judicial. Ele chama-se DIP,
debtor in possession. É quando um terceiro investe já no campo da recuperação judicial, a empresa já em recuperação, ele aporta novos recursos dentro dessa empresa. E antes dessa reforma da lei que foi mencionada pelos colegas aqui, né, a Lei 14.112, que reformou a 11.101, essa reforma ela veio em 2020, foi uma ampla reforma na Lei de Recuperação Judicial e Falência, 11.101, né? Esse DIP ele era concedido, né? Só que de uma maneira ainda sem, digamos assim, os parâmetros legais necessários, de tal forma que o investidor, e aí é uma concepção minha, ele tinha até pouco interesse ou tímido interesse em financiar uma empresa em recuperação judicial pela falta de previsão legal ou pela falta ou pela insegurança que isso poderia trazer na hora de eventualmente receber aquilo que for investido. E aí eu queria fazer só uma pequena separação, né? A insegurança ou o risco de receber, ele é diferente do risco do negócio, porque investidor, e aí os que vão falar depois de mim certamente tem muito mais competência, né, e qualificação para falar, mas o investidor ele lida bem com o risco quando ele é quantificado. Você colocar dinheiro numa recuperação judicial, naquela empresa, você pode quantificar a probabilidade dela dar certo ao final ou não dar certo ao final. Assim como, ainda que de maneira muito precária na recuperação de ativos, pois os meus sucessores foram muito felizes ao falar, né, das dificuldades de que se recuperar ativo no exterior, todas as condicionantes que devem se operar para você poder repatriar esse ativo, mas ainda assim é possível quantificar esse risco. Eu acho que o que o investidor tem aversão, e aí é a palavra que eu estou evitando trazer para chegar agora nesse ponto, que eu consegui traduzir dos debates anteriores, é a segurança jurídica. Eu acho que o investidor ele precisa de segurança jurídica para poder aportar recursos na busca de ativos na falência. E aí, por que o paralelo com a reforma da lei e com o DIP que eu mencionei anteriormente? Porque esse tipo de financiamento para empresas de recuperação judiciais ele já era concedido antes, mas de maneira tímida, porque a gente teve casos de reformas em segunda instância, em tribunal superior, de financiamentos que foram concedidos durante a empresa, da dificuldade de se remunerar esse trabalho ou das possibilidades que o investidor teria depois de investido o dinheiro, quais seriam as garantias, como ele recuperaria isso. O legislador sentiu essa dificuldade e essa necessidade, e não por outro motivo, na reforma 14.112, ele trouxe na seção 4-A, né, mais precisamente no artigo 69, A, 69B, 69C e 69D, ele trouxe parâmetros legais para o financiamento DIP. E ele chamou essa seção do financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. Ou seja, ele trouxe, incorporou no diploma legal para trazer maior segurança jurídica para os investidores aquilo que já acontecia na prática, né? E aí ele trouxe para que os investidores sintam-se mais confortáveis em aportar dinheiro na empresa em recuperação judicial. Inclusive, nessa reforma legislativa, o legislador trouxe que eventuais recursos sobre esse financiamento, a posterior, eles não podem mais, não têm o condão de modificar a classe do crédito, da garantia do crédito desses investidores. Motivo esse pelo qual entendo que a partir dessa reforma, e isso já é traduzido em números, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de financiamentos JIP que já aumentaram substancialmente depois dessa reforma legal que a gente teve no ano de 2020. Alguns casos, por exemplo, a AFG, Brasil é uma recuperação judicial que está na primeira vara civil de Cuiabá, já teve um DIP recente no valor de 1,4 bilhões de reais para essa empresa que está em recuperação judicial. A João Fortes, um caso do Rio, que nem é um caso carioca, na quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, ela teve um financiamento recente
de 40 milhões também por essa modalidade do DIP. A gente tem vários outros casos que, em benefício do tempo, eu não vou citar todos. Tem Lotec, CAB, Supervia, Renova. A Samarco tem uma disputa para ver quem vai fazer esse financiamento DIP. Então, são alguns casos onde, através de uma reforma legislativa, a gente teve maior aporte de terceiros nas recuperações judiciais. E aí, voltando para o tema principal do seminário e à luz das palestras que me antecederam, né, me parece que talvez a gente incorporar a prática que já é feita hoje, a remuneração no êxito, como os colegas falaram, que deve sim ter um êxito muito razoável, que deve sim ter em parâmetros razoáveis a remunerar todo o risco que é peculiar a essa atividade do rastreamento de ativos, e parece que isso poderia despertar maior interesse de outros fundos e até de investidores que hoje investem na recuperação nesse tipo de negócio, nesse tipo de atrativo, que é a recuperação de ativos no âmbito falimentar. Parece que uma maior segurança jurídica poderia atrair, né, outros players que hoje não investem especificamente nessa área, mantendo toda a estrutura que já é feita, mas dando maior segurança jurídica para que esse procedimento ocorra de maneira mais previsível. E aí, mais uma vez, e já me encaminhando para o final, doutor Rodrigo, é necessário separar o risco peculiar ao negócio e o risco jurídico de se fazer esse tipo de investimento. O risco jurídico ele deve ser minimizado ao máximo. Ele deve ser de tal maneira a preparar o terreno para que o investidor sinta conforto em investir, porque o risco do negócio em si, do rastreamento, esse risco pode ser muito bem quantificado e os retornos para esse risco aí cabe ao investidor. Pô, vale a pena investir aqui? Porque, ainda que tenha um risco de não retorno alto, porque eu tenho um risco de retorno do meu capital muito maior do que outros investimentos que, porventura, eu possa agregar. Então, termino a minha exposição apenas com esse paralelo, né, jogando aí para os debates que verifica-se já que na recuperação judicial, após garantir maior segurança jurídica, aumento substancial no investimento de terceiros, dinheiro novo para injeção nas recuperações judiciais. Por que não seguir esse modelo que, a princípio, já desperta, né, vários investidores para a recuperação de ativos no âmbito das falências? Me parece ser um cenário que já está dando certo para cá, que poderia ser muito bem ressalvadas, obviamente, as proporções e a peculiaridade de cada caso, ser importado aqui para a recuperação de ativos, de maneira a viabilizar mais investidores nesse âmbito. Era essas minhas considerações, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Doutor Luiz Felipe Salomão Filho, o senhor é a prova viva que o fruto não cai longe da árvore. Muito obrigado pela participação. E o senhor tocou no ponto que é de extrema relevância, que é a segurança jurídica. O risco. O senhor entrou no ponto extremamente relevante, que é a segurança jurídica, né, dar a tranquilidade para o investidor. Enquanto o senhor falava, o doutor Leonides comentou comigo aqui, ele relembrou que lá atrás a gente torcia para que houvesse recursos sobre as medidas, para que a questão fosse sendo estabilizada nos tribunais superiores. Bom, nesse momento eu passo a palavra para outro palestrante que está online, falando de Nova York, o senhor Christopher Catalano. Chris, ele está online? Tá? Chris, good to see you. Chris. Good morning to everyone, and thank you for having me on the panel. And thanks especially to Rodrigo for inviting me to share my remarks. So my name is Christopher Catalano. I work for Burford Capital, which is a large litigation finance provider and more broadly legal finance provider. And we have offices in New York, London, Chicago, and elsewhere around the world. So what we do as a general matter is we provide capital to counterparties, whether it's a company or a law firm, where that capital is used to fund some kind of asset in exchange for a share of any recovery in the case of success. And so it's usually, a legal asset that depends upon a legal risk.
And this can be in the form of just ordinary litigation in courts, in the United States, in courts in the United Kingdom, Germany, elsewhere. It could be in an arbitration, and it could be any kind of commercial case, whether it's a bankruptcy case, a fraud case, a breach of contract case, an arbitration, a patent case, et cetera. So it's all kinds of commercial claims in courts in not everywhere in the world, but a number of different places in the world. And the general idea is that we provide capital to either a law firm or a client that has a claim, and that money they can either use to pay the fees and expenses of the lawyers, or they can be used to monetize a claim. In other words, we effectively are purchasing an entitlement of the claim if and when it succeeds. So if we have a company that's our counterparty, and they may not necessarily need the money to pay fees and expenses, they may have enough to pay their lawyers, but they know that it's a valuable claim, we may effectively purchase a piece of that claim in advance. And then if and when the claim pays off, we then receive some portion of the proceeds under an economic arrangement that we negotiate with the counterparty. Another kind of deal we do is with a law firm. And so I can sort of use an example here, sort of along the lines of some of the prior speakers, in discussing the fraud in the context of asset recovery in the fraud context. So for example, one arrangement that could be done is that, let's say you have a trustee of a company that is in insolvency or bankruptcy, and they may have fraud claims against wrongdoers who have looted the company or taken money from the company or caused it to become bankrupt. So those claims that the trustee can pursue, those are themselves financial assets, right? So, but they're not assets that can make them, or they're not self-executing. So you need money to bring the claim against the fraudsters to succeed on the merits. And you also need money to then pursue their assets around the world. And so those are kind of two separate pieces. And one thing that litigation finance can do is help the trustee do that. So one way that they can do that is there are kind of two separate arrangements that would need to happen here. So one is an arrangement between the client, so if in this case, a bankruptcy trustee, and their lawyers, so law firm. So they could have an arrangement, one obvious one is a contingency arrangement that says, you law firm will essentially bring fraud and other recovery claims against those who caused the company to go bankrupt and recover their assets. And in exchange for any dollars or reals you bring into the estate, we'll give you a percentage of that. That's one option. Another option is, they pay the trustee if there is some money in the estate. So for they could pay a portion of the law firm's fees, and then the law firm can receive a success fee if and when they actually achieve assets. So those are kind of two possible models. It sort of depends on what, if any, liquid assets are already in the estate. A lot of times, those liquid assets would need to be distributed to creditors, because that's the ultimate goal is as somebody said before, paying the bills of the creditors. So if there are not those free assets, then the law firm would need to go on contingency. So then the question is, well, how is the law firm, if the law firm is on contingency and doesn't get paid unless it succeeds, how does the law firm keep the lights on, right? How do they succeed, and how do they survive until they can get a successful recovery? So that's where litigation finance can come in. So, Burford or another litigation finance provider can have an agreement with the law firm where we say, okay, we're going to pay the law firm's fees and expenses, or some portion of them, maybe not 100% of them, maybe like half of them, some portion, enough to kind of keep the business running, keep the law firm running. And in exchange, when the law firm recovers assets against the various wrongdoers, and the law firm receives a fee from the trustee or whoever the law firm's counterparty is, we then would share some portion of the law firm's fee. Now, it is not easy to do these kinds of investments because they do bear a number of risks. One of the things that one of the prior panelists spoke about was, the capital is more expensive the riskier it is, and that's absolutely correct. And so if this were, a case where there was, it was relatively straightforward to prove, or even if it was more difficult to prove,
but the defendant was a large solvent company, like in this case, like based in Brazil, then there's less risk involved because the real risk is the merits of winning the case, not collection. But when you're looking to fund, a bankruptcy trustee, there are two big issues. One is the merits of the case, and two is the collectability of the defendants, because people who are good at looting large companies are probably also good at hiding their assets. And so not only do you have to prove that they committed some sort of fraud or disregard of the corporate form, you also then have to, once you have that judgment, or you can get a freeze, you then have to chase them around the world and find their assets. And if you've proven that they've committed the wrongdoing, you then have to find the assets. And so both of those processes can take a long time. The proof of the fraud, that can take a long time just in any domestic court system, whether it's the United States or somewhere else, Brazil, et cetera. But then separately, just as a mechanical matter, finding assets, going to Switzerland or Cayman Islands or wherever the case may be, finding the assets, proving that they actually do belong to the wrongdoers, that itself is another step. And so these things also take a lot of time. And when, let's say you are a bankruptcy trustee or a law firm who is trying to pitch to get litigation finance, you want to focus on, how strong are the merits of the case? How much assets do you believe the wrongdoers have? And how long do you think, even if you can prove your case, it will take to actually get your hands on those assets? Because, finance providers tend to, obviously like things that pay off quickly and pay high, but they will finance assets that take a longer time to pay out if they are compensated, so they have a larger percentage or a richer kind of return. And so it's kind of a trade-off. If it's a long lifeline asset and the risks are high, then the finance provider will demand a much higher return. If it's a short, a sort of easier case to prove, an easier case to collect, then they'll require less. Now, the kinds of cases that we're talking about are almost by definition riskier and longer duration. And so that's why a lot of a lot of litigation finance investors might be a little wary of it. And so, they'll really want to sit down and understand with you, how long it really will take to get to money here. How good the defenses will be of the defendants. Is there really a good case for having them, that they actually committed some sort of fraud or some sort of misconduct that would make them liable? And then where are the assets and what is the plan for getting the assets and how long will that take? So there are a lot of different factors that you need to keep in mind. And just one other thing I'll mention is that the incentives of the different parties have to be as well aligned as possible, because you don't want a situation where the funder is simply a bank machine, an automatic teller machine, where whenever you need more money, you go back to it, because then we have an unlimited commitment, and that's hard for us to make money there. It has to be a limited and closely monitored budget so that the investment that we make is commensurate with the likely return that we're going to make. And similarly, from the client side, a client will not be able to attract a law firm, and a law firm will not be able to attract a financier if it's an open-ended commitment and it will take forever. They just because that's simply too risky. Like there are certain risks that finance providers will not take. And so if you want to be successful in positioning your case for finance, you really have to think about what are the very strongest cases I can bring, who really has assets that I can go after, and then you have to make that pitch that this is the kind of the low-hanging fruit that we can go after. Because if it's all just pure investigation and pure speculation, the incentive of a law firm who's getting paid their fees by the finance provider will be to just kind of keep earning those fees. It won't be to look for the big assets. And so it'll be hard for a finance provider to get behind that. But if they can be convinced, like, look, there are 100 cases out there, but here are like 10 that are really excellent, and these defendants are solvent, or we know where their assets are, then that's something that'll get a lot more interest. And so a lot of this is common sense. The things to keep in mind are really, how long will it take? How much money is out there? And how difficult will it be to prove? And the answers to those questions will really help determine whether you'll be able to get financing and on what terms. So those are really the comments I wanted to make. And again, wanted to thank people for their time and for inviting me to the panel. I hope this was helpful. Chris, thank you very much for your participation. I'll move to Portuguese just to make it easier here in the panel. Mas o que o Chris trouxe, eu acho que é uma métrica que chama bastante atenção, né, na avaliação de um caso,
que é o quão forte é o caso, né? Qual o potencial de arrecadação de ativo que tem e quanto tempo para chegar, né? Até liquidar tudo isso. Tudo isso leva em conta na métrica daquele que vai financiar o caso, é muito importante tudo isso. Pegando o gancho do Chris, eu quero passar a palavra para o André Montuori. André, o BTG ele se posiciona aí hoje como um dos maiores financiadores de litígio de território nacional, né? Nesse cenário, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a perspectiva do mercado financeiro brasileiro. Perfeito, Rodrigo. Então, estou na imagem aqui. Primeiramente, queria cumprimentar aqui o IBRA, evento de vanguarda, uma pauta absolutamente importante no nosso ambiente de insolvência, ambiente esse que não só flerta hoje com o mercado financeiro, eles andam de mão dada, né? Essa é a grande verdade. Fazer uma deferência ao seu pai, Rodrigo, Dr. Krieger Cancelier, e aos meus colegas de painel, é muito minha honra dividir aqui com o doutor Adilon, o doutor Bernardo, o doutor Leonides, aqui, um visionário em relação à costura dos mecanismos que hoje socorrem o ambiente de insolvência ante a prática do crime falimentar. Para o my dear colleague Christopher, que compartilha das agruras do investidor nesse ambiente de financiamento de litígios. E sem esquecer também do meu colega Luiz Felipe Salomão Filho, que, confesso, embaralhou um pouquinho aqui o meu plano de discurso, Luiz Felipe, porque você tangenciou pautas que me pareceram mais importantes do que talvez eu tivesse para falar antes. Tá? Então, eu acho que eu traria aqui, em primeiro momento, a seguinte máxima. Tá? Um bom direito inspira liquidez. Tá? Um bom direito pode, sim, se tornar um bom ativo aos olhos de um investidor. E não necessariamente aquele que, em dado momento, é o detentor daquele direito, consegue, por situações de liquidez, etc., econômicas, aguardar que aquilo se materialize ou possui o recurso para tanto. Né? E diante dessa máxima, que o bom direito ele pode efetivamente traduzir-se num bom ativo, eis que eu coloco aqui o meu chapéu de investidor, integro a mesa de participantes do BTG Pactual. Alheio à tese de investimento, né? O que mais eu preciso para efetivamente alocar capital num ativo exótico como esse? Sobretudo, segurança jurídica, né? E eis o porquê do comentário importante do Dr. Luiz Felipe Salomão, em relação à analogia ao Deep Finance. Né? É uma prática que a gente tem aqui ali, corriqueira nas nossas mesas de operação e que até pouco tempo atrás carecia efetivamente de um quadro legislativo próprio. Né? Fato é que a jurisprudência dos tribunais brasileiros, com bastante desenvoltura, com um olhar para frente, né, colocando de maneira simplista, já homenageava, né, a importância do Instituto do Deep Finance e a despeito ali de não constar a legislação propriamente dita, o amparo jurisprudencial já autorizava investidores a fazer esse tipo de investimento. Nós mesmos do Pactual já tínhamos dado o conforto jurisprudencial, segurança para efetivamente observar o canal de Deep Finance como seguro e como uma modalidade de investimento. Trazendo aqui essa realidade para o financiamento de litígios com esse viés de rastreamento de ativos, fica aí também a sugestão, por que não, né, para o nosso legislador, para mais adiante, né, um mundo cada vez jurídico e no mercado financeiro que desenvolto, complexo, que observa tendências, inclusive, do exterior, por que não a gente também tem uma positivação própria desse instituto. Alheio aqui à pauta da segurança jurídica, eu queria também
trazer um pouco a visão do processo de investimento, né? Poxa, por que alguém... E como é que isso se insere, né? Numa estratégia de um fundo, de um gestor? Como é que isso aqui foi parar? Ou onde isso aqui se insere numa mesa de investimentos? Fato é que num passado recente, né, a gente já começa a experimentar players no Brasil que operam o que eu diria ser uma intersecção entre direito, finanças, contabilidade, né, e entre outras disciplinas, que converge o special situations, né, que a gente fala bastante. E o ideário comum, os nossos primeiros passos, eles partem ali dos investimentos em precatórios, partem dos investimentos em carteiras inadimplentes, né? E aos poucos a gente começa a pivotar estratégias para outros ambientes, perseguindo riscos e exposições distintas das usuais, né? E o mercado é isso. Cada dia eu ouço, né, lá na mesa o nome de um novo ativo alternativo que eu não conhecia. Tá? E aí, trazendo um pouquinho aqui para esse ambiente dos riscos associados ao investimento e do que justificaria aqui a remuneração ao fomentador, né? Eu acho que, olhando aqui para o que é mais, como é que eu posso colocar, comoditizado, né? Pô, as carteiras de non-performing, os precatórios, eis que, para fim de Brasil, a gente está falando de ativos judiciais que já tem metade do caminho judicial percorrido, qual seja o processo de conhecimento, né? No ambiente de um precatório, no ambiente de uma carteira inadimplente, já largamos ali numa agenda de execução, né? Com a perseguição patrimonial. Eis que, ao operarmos efetivamente uma agenda de fomento ao litígio, até que haja ali efetivamente o ambiente de judicialização, há todo um trabalho investigativo, né? Há todo um dispêndio de recursos, de tempo, de braço, de N prestadores, para você fundamentar uma tese, né? O que é uma tese de investimento vencedora, né? Uma tese que passa pela intersecção entre um tempo hábil para o retorno do capital, né? E em termos em relação ao nosso país, não é trivial você operar investimentos de prazos tão longos, tá? A exemplo aqui, esse é notadamente um case de investimento de longo prazo, né? Somado ao tempo, né? Entramos no trade-off, recursos dispendidos vis-à-vis potencial, né, de patrimônio a ser arrecadado, né? Então, já temos aí duas variáveis para a equação fechar. E adiciona-se a isso, né, a pauta, sobretudo jurídica, né, a questão de direito material, a convicção de que efetivamente o que se operou, aquele quadro fático se subsume à hipótese que dispara ali o evento, aqui no caso do rastreamento de ativos, de fraude, de crime de ordem falimentar. Então, quando eu adiciono cada vez mais variáveis aqui à equação do investidor, isso decorre que estamos diante de um investimento mais arriscado, né? Essa é uma realidade. E esse investimento, ele demanda sobriedade, ele demanda até um papo que eu tive com meus colegas, estômago, né?